Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Neto Invest. Hoje iremos comentar sobre as ações que possuem um dividend yield projetado interessante para o próximo ano. Por que eu estou comentando isso? Porque normalmente comentamos sobre o dividend yield atual e reflete os dividendos pagos nos últimos 12 meses. E se questionamos o seguinte: queremos investir pensando no futuro, investindo em uma boa empresa que irá gerar bons resultados e, consequentemente, bons dividendos. Então, nada mais justo do que observar as projeções segundo o consenso mercado para 2022. E antes de começar esse vídeo, já peço a sua inscrição para acompanhar todos os vídeos diários que eu posto e bem como a minha trajetória pessoal nos investimentos. Então, bora lá para o vídeo. Em particular, como boa parte do pessoal que segue aqui no canal, foca principalmente em setores perenes, em particular bancos, energia, seguros, saneamento e telecom, vamos selecionar algumas empresas, em particular de cada um desses setores, e também falar sobre o preço teto. E por que se concentrar em setores perenes? Porque a maioria das empresas que iremos mencionar possuem resultados menos voláteis, o que dá, entre aspas, mais previsibilidade de resultados e, consequentemente, dividendos. Porque podemos pegar aí uma construtora incorporadora, não temos muita noção de quanto serão seus resultados, diferentemente de um saneamento da vida ou uma empresa de energia elétrica. Seus resultados são bem similares, basicamente crescendo a escada, 10, 15% ao ano, em alguns anos caem sim, mas não são resultados bem voláteis, de modo que essas companhias chegam a apresentar prejuízos. Então vamos comentar sobre cada um desses setores, em particular vamos comentar aqui primeiro sobre os bancos e depois sobre os demais setores. Aqui eu separei sobre os principais bancos, que eu comento aqui bastante no canal: Banco Brasil, Banco Banrisul, Itaú, Bradesco e Santander. Em particular, vamos separar alguns indicadores: preço sobre lucro, aqui projetado para o Banco Brasil, de 3,9 vezes para 2022, ou seja, ridiculamente barato, onde historicamente precificaram o Banco Itaú nos últimos 10 anos a 7 vezes lucro. Dividend yield projetado, estão aqui bem otimistas, 15%. Em particular, tem tudo para pagar acima de 8% nos preços atuais, e na média o Banco Brasil pagou 6% nos últimos 10 anos. Meu preço teto pessoal, R$ 33,00. Lembrando que, sobre o preço teto citado, tem vídeo sobre cada uma dessas empresas, onde eu calculo o preço teto, dou a minha opinião. Segunda empresa, Banco Banrisul, PL projetado de 6,6, na média cotado em torno de 7, dividend yield projetado em torno de 6%. Em particular, eu acredito que o Banco Banrisul tem condições de pagar mais que isso, principalmente nessas cotações defasadas e com os resultados que tem gerado. E na média o Banco Banrisul pagou aqui 5,7%, meu preço teto pessoal, R$ 16,00. E quanto ao Banco Itaú, é o mais caro em relação aos demais, PL projetado em torno de 10 vezes, onde na média foi cotado em quase 11, o yield projetado quase 8% e na média teve um dividend yield baixo de 3,5%. Ou seja, claramente aqui o mercado está achando que o payout do Banco Itaú irá aumentar para o próximo ano. E caso isso se concretize, consequentemente, como a Itaúsa repassa tudo o que recebe de dividendos do Banco Itaú, é provável que a Itaúsa também pague um bom dividendo para o próximo ano. E quanto ao preço teto, R$ 26,00 para Itube 3. Bradescão fiz um vídeo bem recente, PL projetado de 6,6, onde na média foi cotado em 11, e o de projetado também bem alto, estão bem otimistas aqui, 10%, e na média o Bradescão pagou 3,8%. Preço teto pessoal, R$ 25,00 para BBDC3. Santander, minha segunda maior posição, PL projetado de 8,6, é um dos mais caros depois do Banco Itaú. Na média foi cotado em torno de 11,6 nos últimos 5 anos, e o de projetado de 8,7, e de fato o Banco Santander tem condições de pagar isso, basta aumentar o payout, e na média teve um dividend yield de quase 6%. Meu preço teto pessoal, R$ 21,00 para Sambi 4. Em particular, estamos vendo aqui que para os bancos, o mercado está acreditando que irão aumentar o seu payout para 2022, principalmente eu acredito aí no Banco Brasil, com dividend yield superior aos 8 até 10%, ou mais do que isso, porque o índice brasileiro do Banco Brasil está muito alto, então é capaz do Banco do Brasil acabar aumentando seu payout para 50% ou 60%. Então vamos aguardar. Estamos vendo aí que o mercado enxerga bons dividendos para o próximo ano. Segundo setor, de energia elétrica, basicamente todo mundo que investe para um longo prazo tem pelo menos alguma ação de energia elétrica. Em particular, selecionei diversas empresas. A esse Brasil, PL projetado de quase 12, na média cotado em torno de 13 vezes nos últimos 5 anos, dividend yield projetado de 8% e na média gira em torno de 6%. Meu preço teto pessoal, R$ 16,00 e hoje está abaixo do preço teto. Segunda empresa, minha recém-aquisição, a Engie Brasil, PL projetado de 8, e de fato a Engie tem condições de entregar isso, caso a crise hídrica não se agrave tanto, isso é inevitável, uma hora ou outra isso irá passar, e na média a Engie foi cotada em torno de 13 vezes lucro, ou seja, o projetado está abaixo das médias,
o que pode sinalizar que a empresa está a preços interessantes. Yield projetado em torno de 2 dígitos. Na média, a gente sempre pagou algo em torno de 6%. Meu preço teto pessoal, R$40. E a terceira empresa, a CEMIG, cotada a 10 vezes lucro projetado para 2022. Na média, cotada em torno de 8,7%. Yield baixo de 5%, mas na média bem elevado, em torno de 10% nos últimos 10 anos. Meu preço teto pessoal, R$11,60. E aqui temos a dupla, Transmissora Paulista e a Taesa, historicamente pagam bons dividendos. PL projetado, então de 8 vezes, na média cotado em torno de 8 e a Taesa 7. Yield projetado de 8 a 10%. Então, de fato, a Transmissora Paulista e Taesa historicamente repassam basicamente tudo o que lucram em forma de dividendos. Então, mesmo que a Taesa e a Transmissora Paulista acabem subindo nas cotações, o dividend yield ainda é muito interessante. Dividend yield médio nos últimos 10 anos, TRPL4 quase 8% e Taesa de quase 11%. Ou seja, a Taesa é absurdo aqui no quesito dividendos. Preço teto quase 26 e de R$36 para a Taesa 11. E além do mais de outras empresas, temos aqui Energia Brasil e Copel. A Energia Brasil tem investido forte, PL projetado de 7, na média cotado em torno de 10 vezes, yield projetado muito interessante, acima de 6%, e na média em torno de 4,7%. Então, mesmo a Energia Brasil com payout baixo, ou seja, repassando pouco que lucra em forma de dividendos, a companhia ainda tem um dividend yield bem atrativo. Por quê? Estão investindo forte no momento, então não dá para ter um payout muito elevado. E aqui a Copel, PL projetado em torno de 7, na média cotado em torno de 7,7%, yield projetado em torno de 8%, ou seja, sem os não recorrentes, e o dividend yield médio da Copel gira na casa de 6% nos últimos 10 anos. Preço teto R$9 para CPL3 ou CPL6. Temos outras empresas aqui também, CPFL Energia, Eletrobras e CESP em particular. Alguns dados ficam faltando porque a Eletrobras teve prejuízo em alguns anos e também deixou de pagar dividendos. A CESP, no mesmo caso, também chegou a apresentar prejuízos e também deixou de pagar dividendos. Então aqui acabei colocando um X e também no preço teto. E passando para o terceiro setor, comentando agora sobre seguros, BB Seguridade, Porto Seguro e Sul América, temos aqui as projeções para 2022, cotadas 8 vezes lucro, BBSE, na média desde o IPO em 2013, cotada em quase 14 vezes lucro, yield projetado de quase 10%, ou seja, estão acreditando que a BB Seguridade irá voltar à sua normalidade, tanto com o seu payout elevado, de 85%, 90%, e bem como não acreditam nessa alta da sinistralidade para o próximo ano. E sobre o dividend yield médio da BBSE, então de 6,5% desde o IPO, meu preço teto pessoal, R$27. Segundo a empresa, Porto Seguro é um pouco mais caro, um PL em torno de 10 a 11 vezes, aqui historicamente. O dividend yield é baixo, porque a companhia tem um payout baixo e é cotada a múltiplos um pouco mais elevados. Mas é uma companhia com extrema qualidade, meu preço teto, R$48. Terceira empresa, uma recém-aquisição minha, acredito que é uma das empresas mais baratas da bolsa. PL projetado, então de 9 vezes, na média cotado em torno de 10%, yield projetado em torno de 7%, mas o dividend yield médio da Sul América é bem baixo, em torno de 3,7%. E por que é muito baixo? Porque, historicamente, o payout da Sul América gira na casa de 25%. Caso contrário, se o payout fosse elevado, de 50%, 70%, 80%, a Sul América talvez teria um dividend yield maior do que a BB Seguridade, principalmente para quem está comprando esses preços atuais. Então, por que não, no futuro, depois da companhia parar de realizar tantas aquisições, por que não a companhia irá aumentar o seu payout? Meu preço teto pessoal para a Sul América, R$12 para a Sula 4 ou Sula 3 e de R$36 para a Sula 11. E sobre o quarto setor, saneamento, estamos sofrendo bastante nas cotações, mas nem tanto nos resultados. Temos aqui o trio Sanepar, Sabesp e Copasa. Em particular, eu tenho um pouco de Sanepar e muitas ações da Copasa em carteira. Sobre as projeções aqui para 2022, percebemos aqui a Sanepar, 4,4 vezes lucro, na média contada em torno de 7, yield de quase 6 o projetado, e na média o dividend yield gira na casa de 6,5 nos últimos 10 anos. Meu preço teto, R$3,92. Temos aqui a Sabesp, em geral com a possibilidade de privatização da Sabesp, é cotado a múltiplos um pouco mais elevados do que os seus pares, e também uma região muito privilegiada, aí em São Paulo. Dividend yield da Sabesp é bem baixo, o payout da companhia também é muito baixo, e com esses múltiplos um pouco mais elevados, consequentemente o dividend yield acaba sendo muito baixo. E a terceira empresa, que eu não achei que condiz muito, a Copasa, com múltiplo projetado de 8,5, na média cotada em torno de 10, e o dividend yield projetado abaixo de 3%, que eu acho que não condiz com os resultados que a Copasa tem gerado, mesmo que a Copasa pague apenas 25% de payout. Na média, o dividend yield, em torno dos últimos 5 anos, 5%, meu preço teto pessoal, R$16.
E sobre o quinto e último setor, faltou comentar sobre telecom, comentamos aí sobre bancos, elétrica, saneamento e seguros. Só resta agora telecomunicações. Em particular, temos poucas empresas na bolsa. Temos o recém-IPO, mas aí não temos o histórico da companhia e sequer pagam dividendos. Então, no quesito dividendos, temos aqui a TIM e a Vivo, são empresas, julgo eu, baratas no momento. PL projetado em torno de 10 a 11. Historicamente são cotadas um pouco acima disso. E o de projetado, então de 6% para a TIM e de 7,5% para a Vivo. E de fato a Vivo tem um dividend yield médio nos últimos 10 anos de 7%. E a TIM aqui é em torno de 3,5%. E por que essa discrepância é grande? Porque o payout da TIM é baixo, enquanto o payout da Vivo gira basicamente em 100%. Ou seja, historicamente a Vivo repassa basicamente tudo que lucra em forma de dividendos, enquanto a TIM acaba segurando boa parte dos lucros. Preço do teto pessoal, R$ 45,70 para VIVT3. Para ti não tem, porque o payout é muito baixo. Mas caso a companhia pague esse dividendo aqui de 6%, hoje ela estaria aí no preço teto. Então comentamos aí sobre os 5 principais setores, perenes, bancos, energia elétrica, saneamento, seguros e telecom. Em particular, eu tenho todas as empresas mencionadas no vídeo, já que muitas pessoas acabam comentando sobre diversas companhias e sequer investem, e muitas vezes falando de ações bem duvidosas para insinuar as pessoas a investirem e sequer acabam comprando essa empresa. Então, aqui no canal eu mostro na prática onde invisto, compartilho os meus aportes semanais e mostro toda a evolução dessa minha carteira pública aqui no canal. Em geral, com foco em boas empresas que pagam bons dividendos. Algumas dessas empresas também têm um foco em mais em crescimento, em particular a Sul América e aqui o caso da IRB, que é um pouco mais duvidosa. E as outras empresas em geral, com resultados consistentes e pagam bons dividendos em relação ao preço que eu paguei. Então, comenta abaixo qual dessas empresas você possui em carteira. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal. Então, até o próximo vídeo e forte abraço.